Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui à Lei 8625, né? Que é a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos dos Estados. E vamos direto para a seção 4. Quem não me conhece, busque nos outros vídeos para entender mais ou menos como funciona o meu trabalho. Não me vendo como professor de direito, nem professor de nada. Sou apenas uma pessoa que está se preparando também para o concurso. Já sou concursado e vou concorrer a um dos cargos para esse concurso do MPRJ 2025. Se você é candidato a técnico, seja bem-vindo, que é para isso que vai servir essa leitura da legislação com os devidos comentários. Nós paramos na Lei 8625, na seção 4, que trata da Corregedoria Geral do Ministério Público. Então vamos lá, artigo 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os procuradores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução observado o mesmo procedimento. Bom, a gente já falou sobre o Colégio de Procuradores, né? Esse membro, corregedor, ele é um membro nato do Conselho Superior do Ministério Público, acho que a gente vai ver isso mais à frente, e ele vai ser escolhido, vai ser eleito dentre os procuradores e, para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução, ou seja, uma espécie de reeleição. Observado o mesmo procedimento de votação. O procedimento pelo qual ele foi escolhido vai ser o procedimento pelo qual ele será reconduzido ao cargo. No parágrafo único, nós temos o que eu tinha acabado de falar. O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, ao se tornar corregedor, automaticamente ele faz parte do Colégio de Procuradores, nós já estudamos isso nas transmissões anteriores, e é membro nato, vai fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público também. No artigo 17, temos que a Corregedoria Geral do MP é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições. Então, agora nós vamos às atribuições, são diversos incisos que tratam delas, e antes eu vou fazer traçar um paralelo, que nós já vimos em vídeos anteriores, sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público fiscaliza todos os ministérios públicos do país de maneira externa, seria uma espécie de controle externo da atuação dos membros, da parte administrativa, financeira, orçamentária, estrutural e tudo mais. A Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro era um órgão de controle, de correição interno, certo? Ele só vai lidar com questões relativas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, certo? Ele não vai tratar do Paraná, MP do Trabalho, MP militar, nem nada disso, tá? Ele pertence à estrutura interna do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E ele tem diversas atribuições, certo? Ele é um órgão, vou marcar aqui, orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros. Incumbe-lhe, inciso 1, realizar correições e inspeções. Inspeção, todo mundo sabe o que é. Você vai lá inspecionar para ver se uma função, se uma atividade, se uma tarefa está sendo feita da maneira que deveria. Correições é quando você inspeciona e encontra algo errado, você vai buscar corrigir aquilo. Não necessariamente a pessoa cometeu um crime, uma ilegalidade, uma arbitrariedade, nada disso. Mas, às vezes, as coisas estão fora dos trilhos, estão fora do prumo. É função do corregedor, da corregedoria, né, melhor dizendo, como um todo, realizar esse tipo de procedimento. No inciso 2, nós temos outra atribuição da Corregedoria Geral do MP. Realizar inspeções nas procuradorias de justiça, certo? Que é onde atuam os procuradores, remetendo relatório reservado, né, particular, ao Colégio de Procuradores de Justiça. Então, ele pode ir lá, fazer uma inspeção, fazer um relatório, que pode ser um relatório positivo, como um relatório neutro, como um relatório negativo, apontando erros, apontando falhas, e reservadamente dirigir isso ao Colégio de Procuradores, que, caso haja algo errado,
vão tomar alguma providência. Caso haja algo bom, eles vão, beleza, vão incentivar os membros a continuarem naquela função da maneira como eles estão fazendo. No inciso terceiro, nós temos propor ao Conselho Superior do Ministério Público, falamos sobre ele, né, sobre todos os incisos e parágrafos do artigo há pouco, propor ao Conselho Superior, na forma da lei orgânica, que é a Lei Complementar 106, que nós ainda vamos estudar quando terminarmos essas, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público. Vou repetir, já eu acho que terceira ou quarta vez que eu falo isso. Uma das garantias do membro do Ministério Público é a vitaliciedade após 2 anos de exercício. Enquanto ele está nesses 2 anos, ele está numa espécie de estágio probatório. Então, ele está sendo observado, a sua atividade, né, a sua função, as suas prerrogativas, tudo aquilo de que ele goza e de que ele deve fazer, está sendo observado pelos seus superiores e por esses órgãos de controle interno, né, como é a corregedoria. Então, no momento dele se vitaliciar, completar 2 anos, e aí passar ao vitaliciamento, né, e daí fica mais difícil destituí-lo do cargo, porque isso é uma garantia, né, constitucional assegurada a membros do MP, bem como a membros do Judiciário. A incumbência da Corregedoria é propor ao Conselho Superior o não vitaliciamento, se ele achar que esse membro não está pronto, por alguma razão, por alguma falha que ele cometeu, alguma falta de eficiência, falta de produtividade, cometeu ilegalidades, improbidade, tanto na esfera administrativa quanto na esfera pessoal, e ele pode recomendar, tá? Ele não vai decidir nada. Tá? O Conselho Superior vai averiguar isso e provavelmente vai mandar isso para o PGJ, ou para o PGR, né? No caso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, PGJ, Procurador-Geral de Justiça. E mesmo assim, esse membro vai ter ampla defesa para se defender contra essa possibilidade de não vitaliciamento, que é uma coisa muito séria e é muito difícil de acontecer também, para falar a verdade. Nunca ouvi falar, mas deve haver, né? Se a gente procurar, a gente acha. No inciso 4º, outra atribuição da Corregedoria Geral é fazer recomendações sem caráter vinculativo a órgão de execução. Órgão de execução são órgãos administrativos. São diversas coordenações, diversas secretarias, diversas repartições que lidam com todos os assuntos que você imaginar, desde da terceirização de funcionários, de segurança, limpeza, contratação de servidores, formação de membros, cursos de aperfeiçoamento, né, na área de escolas superiores, do próprio órgão, da organização, e uma série de assuntos. Ele pode fazer recomendações a esses órgãos de execução sem caráter vinculativo, ou seja, eles não são, os órgãos vão receber a recomendação e vão avaliar. Se acharem procedente, podem dar seguimento a essa recomendação e pô-la em prática. Caso contrário, eles simplesmente vão dizer, olha, muito obrigado pela recomendação, mas não estamos interessados nela. Por isso, não tem caráter vinculativo, não vincula o órgão a ter que fazer aquilo. No inciso 5º, instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis na forma da lei orgânica. Que lei orgânica é essa? Lei Complementar 106. Instaurar de ofício ou por provocação, de ofício ele decidiu instaurar, baseado naquelas inspeções, naquelas correções. Por provocação, alguém observou algo de errado, alguma falha, alguma ilegalidade na atuação de algum membro, certo? Então, algum órgão da administração superior, que nós já listamos eles, depois a gente pode até voltar a isso, e ele pode ser provocado por órgãos da administração superior, como o Colégio de Procuradores, como o próprio Procurador-Geral de Justiça, com a sua procuradoria, como o Conselho Superior do Ministério Público, que é outro órgão da administração superior, e esses órgãos da administração superior podem provocá-lo a instaurar processo disciplinar contra membro da instituição, fez alguma coisa errada, fez alguma bobagem, certo? E aí,
a Corregedoria Geral vai presidir e aplicar as sanções administrativas cabíveis na forma da lei. Quem assistiu 2 ou 3 transmissões minhas atrás, eu citei um exemplo de um membro do MPES, né, Ministério Público do Espírito Santo, que cometeu diversas ilegalidades e foi punido com a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. É disso que se trata. Quem vai presidir esse PAD, né, esse processo administrativo disciplinar, vai ser a Corregedoria Geral do Ministério Público. Inciso 6º, encaminhar ao PGJ os processos administrativos disciplinares que, na forma da lei orgânica, incumba a este decidir. É o que eu acabei de falar, entendeu? Ele, de ofício, encontra uma ilegalidade, uma irregularidade, uma falha na atuação de um membro, de um procurador, por exemplo, ele vai encaminhar isso ao PGJ, que vai decidir a respeito, certo? Vai decidir se instaura um processo administrativo, vai decidir se não, se arquiva aquilo, porque não há provas suficientes, evidências, elementos, e etc. É muito simples. No inciso 7º, nós temos apresentar ao PGJ na primeira quinzena de fevereiro. É importante sempre gravar essas datas, tá? Primeira quinzena de fevereiro, você vai lá no seu material e grifa, porque isso costuma sair. Ele pode botar na primeira quinzena de março, na segunda quinzena de fevereiro, não, é na primeira quinzena de fevereiro. Questões bobas assim caem, pura letra de lei, e por você não ter lido com atenção, você vai errar. Ou provavelmente vai errar, né? Ou acertar no chute. Então, incumbe também à Corregedoria Geral de Justiça apresentar ao PGJ, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das procuradorias e promotorias de justiça relativas ao ano anterior. É uma espécie de revisão, né? De retrospectiva, né? Como é que foi a atuação das procuradorias, das promotorias no estado do Rio de Janeiro, na alçada do MP do Rio de Janeiro no ano passado? Foi efetivo? Foram eficazes? Foram eficientes, né? São esses ES que a gente chama, foram econômicos, economicidade, a gente chama isso em administração de 4 ES: eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Tá? São princípios que a gente vai ver na administração pública em direito constitucional. No artigo 18, nós temos a figura do Corregedor Geral, que é o chefe da Corregedoria Geral do MP. Será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria, ou seja, membros mais antigos que já subiram na carreira e estão lá próximo ao topo ou nele, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, ele vai indicar membros da mais elevada entrância, né? Promotores, no caso, e, ao indicar, o Procurador-Geral de Justiça vai designá-los, ou seja, vai falar, agora você está em prática nessa função de assessorar o Corregedor-Geral do Ministério Público em todas as suas funções, no que ele disser que você tem que fazer. Você está submisso, né, sob o ponto de vista da Corregedoria, às ordens do Corregedor-Geral do Ministério Público. Um trava-língua do caramba, é muita palavra. E você vai... então, o membro vai passar a fazer parte da Corregedoria e vai ter como chefe o Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo único. Para terminar essa sessão e terminar esse vídeo, vou fazer vídeos mais curtos agora, recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os promotores de justiça que lhe foram indicados, certo? O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. O que isso quer dizer? No inciso anterior, ou melhor, no artigo 18, o Corregedor-Geral será assessorado por promotores. Né? Eu falei procuradores, mas eu me equivoquei, são promotores. Ele vai indicar e o PGJ vai designar. Só que o PGJ pode, por opinião própria, recusar-se a designar esse membro, por qualquer razão, por um motivo pessoal, não seria o correto, mas pode acontecer
por achar que o cara não é tão bom assim para fazer parte da corregedoria ou por qualquer outro motivo. Caso isso aconteça, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores, ou seja, ele vai mandar para o Colégio de Procuradores, que é composto por todos os procuradores, e aí eles vão deliberar e decidir se aquele membro ou aqueles membros vão ou não fazer parte da Corregedoria Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Paramos por aqui, e em seguida será a sessão quinta, né, que tratará das procuradorias de justiça, depois a sexta das promotorias, mas por hora vamos ficar por aqui, fazer vídeos mais, não é mais enxutos, mas vamos dividir mais, para que você não se assuste tanto ao ver lá um vídeo de 40, 50 minutos, 1 hora. Então, por hora é só, a gente se vê em breve. Um forte abraço e eu vou encerrar a transmissão. Bom domingo.